Todas as equações a serem usadas no cálculo do dimensionamento da malha, elas foram deduzidas considerando as submalhas quadradas, ou seja, EA igual a EB. Tendo-se as dimensões da malha, determina-se o número de condutores que vai ser utilizado para a confecção dessa malha. Nós podemos calcular o número de condutores a partir dessas expressões. Número de condutores em A vai ser o comprimento da malha em A dividido pelo aquele segmento, né, EA mais 1. E o número de condutores em B, né, ao longo do lado B, vai ser o comprimento todo B dividido pelo segmento EB, mais 1. E o comprimento total dos condutores vai ser A vezes NB mais B vezes NA. Aí nós teríamos um comprimento dos cabos ou o comprimento do cabo que deverá ser utilizado para a confecção da malha de aterramento. Se durante o dimensionamento forem introduzidas artes na malha, deve-se acrescentar seus comprimentos na determinação do comprimento total dos condutores da malha. Geralmente, essa introdução de artes é quando apenas aquela malha inicial ela não conseguiu gerar potenciais abaixo dos limites suportáveis pelo corpo humano. Nesse caso, utilizam-se artes cravadas no solo ao longo do perímetro da malha inicial. Aí, neste caso, o comprimento total ele deve levar em conta o comprimento dos cabos horizontais mais o comprimento das artes cravadas. Resistência de aterramento da malha. A resistência de aterramento de uma malha pode ser dada pela forma de Esverac, que é uma correção feita da forma de Laurent. Essa expressão, resistência da malha, é função da resistividade aparente, ela é inversamente proporcional ao comprimento total dos cabos e artes que formam a malha, ou seja, maior a quantidade de cabo, menor a resistência. Ela também é inversamente a área da malha, quanto maior a área da malha, a resistência ela reduz, e ela é função também da profundidade da malha. Tá? Então, além desta expressão, no livro do Geraldo Kinderman, existem ainda mais 6 expressões, né, proposta por outros pesquisadores. Essa fórmula aqui de Esverac, ele é como se fosse uma média das outras expressões. Então, se nós levarmos em consideração os mesmos parâmetros das 7 expressões, né, colocadas na referência, nós vamos ver que a resistência da malha ela acaba sendo um ponto médio entre as outras expressões. O valor da resistência da malha ela deverá ser menor que a resistência limite da sensibilidade, no caso do ajuste, né, do relé de neutro. Potencial da malha. O potencial da malha V malha ele é definido como o potencial de toque máximo encontrado dentro de uma submalha de malha de terra quando do máximo defeito fase terra, ou seja, quando há o curto-circuito. Numa malha de terra, a corrente de defeito ela percorre a malha e a malha empurra essa corrente de tal maneira que ela saia por sua extremidade. Isso se dá devido à interação eletromagnética entre os condutores no interior da malha que forçam
escoamento da corrente pela sua borda. Assim, o potencial máximo ele se encontra nos cantos da malha e pode ser dado por essa expressão, onde ρA é a resistividade aparente, o Km, a gente vai ver no próximo slide, tanto ele quanto o KI. O Km é um coeficiente da malha, ele condensa a influência da profundidade da malha, do diâmetro desses condutores que formam a malha e do espaçamento entre os condutores. O KI ele é um coeficiente de irregularidade e malha é a corrente que passa pela malha. Aqui nós temos o comprimento total. Nós vimos que esse comprimento total ele pode ser o comprimento dos condutores, né, de forma horizontal. E se houver arte cravada, esse comprimento ele sofre uma alteração. A gente deve incluir mais o comprimento das artes, que serão cravadas ao longo do perímetro e dos cantos da malha de aterramento. Potencial da malha. Como falamos anteriormente, Km é um coeficiente que ele condensa a influência do espaçamento, da profundidade e do diâmetro. E também ele é função do K2is e KH. Esse KH é dado por 1 mais H, que é a profundidade, sobre um H0, que ele é igual a 1. O K2is ele é igual a 1 para a malha com artes cravadas ao longo do perímetro ou nos cantos da malha, e ele é uma expressão 1 sobre 2n sobre 2 sobre n, para malhas sem artes cravadas. Então, esse K2i ele vai depender se eu tenho ou não artes cravadas ao longo do perímetro da minha malha. E na expressão anterior, nós tínhamos que o potencial da malha ele era ρA, Km, e tinha um coeficiente de irregularidade, um KI. Esse coeficiente de irregularidade, o KI, ele é 0,56, tá? 0,172N. Ele condensa os efeitos da não uniformidade de distribuição de corrente pela malha. Então, nós temos essa contribuição lá na equação do potencial. No caso de malhas onde são colocadas artes cravadas nos cantos ou ao longo do perímetro, as correntes têm maior facilidade e, consequentemente, o potencial nesses pontos ele tende a ser a menor, tá? Então, o comprimento dos condutores, ele vai ter que levar em consideração o comprimento das artes. Como nós havíamos feito antes, né? O comprimento total, comprimento do cabo, mais comprimento de arte. Entretanto, leva-se em consideração um aumento de 15% a mais no comprimento das artes cravadas nos cantos e na periferia da malha. Logo, a expressão do potencial de malha, ρA, Km, que nós vimos que é um coeficiente da malha, certo? O KI, corrente da malha, e o comprimento total, que é o comprimento dos cabos, mais 15% do comprimento das artes. Então, com isso, o potencial ele tende a reduzir. Então, muitas vezes, quando nós temos uma malha inicial e ela não atende ou a questão de segurança ou a questão de sensibilidade do sistema de proteção, aí a gente introduz artes, né, cravadas ao longo do perímetro da minha malha horizontal. Potencial de passo da malha. Nesse item, procura-se determinar o maior potencial de passo, que é chamado de VPSM, que surge na superfície da malha quando de um curto-circuito ou quando do máximo defeito fase terra. Esse potencial ocorre na periferia da malha
e pode ser calculado por esta expressão. ρA, resistividade aparente. Kp é um coeficiente que introduz o cálculo da maior diferença de potencial entre dois pontos distanciados de 1 metro, expresso por essa expressão aqui, tá? Onde esse Kp ele é função da profundidade, do espaçamento e também do N, que é o maior valor, né, do número máximo de condutores em A com relação a segmentos ao longo do lado A e ao longo do lado B. Então, ele pega o máximo, esse vai ser o nosso N, que dará, né, o maior Kp, que é o nosso coeficiente, consequentemente, o maior Vp. As correções feitas no valor de Vp, ou seja, do potencial de passo da malha, com relação à utilização ou não de artes, na periferia e nos cantos, também devem ser efetuadas. Potencial de passo da malha. Continuando, então, o potencial de passo, né, considerando artes cravadas ao longo do perímetro e dos cantos da malha horizontal, é dada por essa expressão. O valor de Vp deve ser comparado com o valor do potencial de passo máximo que o organismo humano deve suportar para verificar se o seu valor está abaixo do limite. Bem, as expressões que foram desenvolvidas tanto para o potencial da malha quanto para o potencial de passo, ele tem algumas limitações. A primeira delas é que N deve ser menor ou igual a 25. O diâmetro do condutor ele deve ser 25% da profundidade, H. E essa profundidade, onde a malha ela vai ser colocada, a malha horizontal, ela vai ser de 0,25, ou seja, de 25 centímetros abaixo do solo, até 2,5 metros. E o espaçamento entre esses condutores que formam a malha tem que ser superiores a 2,5 metros. Então, nós mostramos aqui no capítulo 7 todo o procedimento que deve ser levado em consideração para que possamos fazer o projeto de uma malha de terra para uma subestação elétrica. Vai ter um material complementar. Nesse material complementar, todas essas expressões elas vão estar sendo simuladas com alguns dados de entrada e a gente vai obter, então, todos os parâmetros que serão usados para definir, né, uma malha de terra, considerando questão de segurança, vida útil e a sensibilidade do sistema de proteção. Bem, espero, né, ter dado a vocês toda a fundamentação de projeto e com o material complementar nós podemos elaborar os projetos, seja através de software, onde todo o background necessário, toda a fundamentação ela foi proposta, ou através de programas em MATLAB, que a gente vai estar oferecendo aí em materiais complementares, que dará para fazer o nosso sistema de aterramento.